Prezados irmãos e irmãs, é uma alegria que se renova estarmos aqui outra vez, mais uma segunda-feira, reunidos em torno de mais uma página do Evangelho de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, capítulo 16, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamão. Nós vamos estudar, refletir e compreender esta página deste trecho do Evangelho escolhida para a noite de hoje, que é o trecho de Lucas, o capítulo 16, e também o capítulo 17, os versículos 13 do primeiro do 16, 18 e 25 do 17, e também um trechinho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 e 25. Nós vamos estudar 4 tópicos. Primeiro, salvação dos ricos. 2, utilidade providencial da fortuna. 3, desigualdade das riquezas. E 4, a verdadeira propriedade. Qual é a verdadeira propriedade? Será que nós já estamos trabalhando a aquisição da verdadeira propriedade? Ou já a possuímos? E aquele lembrete. Vamos juntos nesta viagem ao longo desta página, trecho do Evangelho, esclarecimentos de Kardec e as nossas próprias reflexões. Lá no finalzinho, juntos. Lembra que sozinhos somos pontos de vista, juntos somos força. Fique até o final, para que lá no final, juntos nós vamos construir aquele momento do reabastecimento espiritual, através da prece que nós vamos fazer juntos, ok? Muito bem. Primeiro trechinho de Lucas sobre a salvação dos ricos diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamão. Do hebraico significa dinheiro. Servir a Deus ou servir ao dinheiro? É disso que nós vamos falar hoje. Então Jesus conversava com um jovem e com os seus discípulos. E aquele jovem se aproxima de Jesus e disse a ele: bom mestre, o que é preciso que eu faça para ganhar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamais bom? Bom é Deus. Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, e aí Jesus estava se referindo ao reino de Deus, a vida espiritual. Se quereis entrar na vida, guardai os meus mandamentos. E aquele jovem disse: mestre, quais mandamentos? E Jesus lhe respondeu: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai vosso pai e a vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E então o jovem respondeu ao mestre: eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que mais que eu tenho que fazer? E aí Jesus lhe disse: tu estás querendo ser perfeito, então? Ide vendei o que tendes, doai aos pobres, e assim tereis um grande tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E aquele jovem, ouvindo estas palavras, entristeceu-se e foi embora, porque era possuidor de muitos bens. Só por este trecho, que narra o comportamento do jovem após a sua última pergunta e o esclarecimento do mestre, já nós somos levados a avaliar que ele não compreendera bem o mestre. E dificuldade que ainda acomete muitas pessoas nos dias de hoje, mais de 2000 anos depois dos ensinos do mestre de Jesus. Então eu proponho que nós reflitamos
de nós para conosco mesmo sobre esta passagem do Evangelho de Jesus. Nesse ponto da narrativa do Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos mais ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui estava Jesus mais uma vez, falando de uma forma contundente, porém parábola, mas firme, como ele sempre fez, para levar a pessoa à reflexão. Ele estava dizendo o seguinte: a dificuldade é enorme. É muito grande a dificuldade que a pessoa de muitas posses experimenta para conquistar tesouros no reino dos céus. Ele não disse em momento algum que é impossível. Estava dito da dificuldade. E aquela fala era uma fala figurada, uma metáfora, para dizer da dificuldade. Veja que isto não dá para acontecer. Então, é muito difícil. Era disso que ele falava. Ao jovem, ele propôs o desapego material para conquistar tesouros nos céus. Encontrar tempo para efetivamente praticar o que Jesus já vinha ensinando naquele tempo presente e nos ensina até hoje pelo seu legado. Quando ele reporta-se a dificuldade do rico entrar no reino dos céus, era uma linguagem de impacto para fazer as pessoas pensar na dificuldade que nós temos de nos desapegar. Em momento algum ele condena ou diz que era impossível, até porque existe utilidade, e nós vamos estudar isso agora, providencial da riqueza para a criatura humana na face da terra, que é o que nós vamos estudar agora. Utilidade providencial da riqueza. As palavras de Jesus, se interpretadas ao pé da letra, Deus teria colocado um instrumento de perdição nas mãos daqueles que possuem a riqueza. E isso definitivamente não é verdade. Não. Agora, convenhamos, é uma prova muito difícil, muito mais difícil do que a prova da pobreza, da miséria. E às vezes algumas pessoas falam: mas então já que é difícil, então eu queria ser rico. Não, não queira. Sabe por quê? Deus não erra. Deus dá o de que necessitamos. Neste momento presente da atual existência, estes desafios que estão postos são exatamente aqueles dos quais necessitamos para o progresso do nosso espírito neste momento da caminhada. Allan Kardec explica por que a prova da riqueza é tão difícil. Porque a riqueza conduz a criatura muito mais facilmente aos escorregões, às tentações e ao fascínio, muito mais do que a miséria. Ela é o excitante supremo do orgulho e do egoísmo, e também da sensualidade, pelas facilidades que proporciona. E uma pessoa fascinada, ela não enxerga lateralmente. É aquela coisa louca, incontrolável. A riqueza é o laço mais poderoso que liga o homem ao terra a terra, às coisas materiais, ao apego, ao ter. E quando isso acontece, o afasta, os seus pensamentos de Deus, das coisas de Deus, do lado espiritual. Eu me recordo que ao longo desses anos, atuando na doutrinação, no diálogo, no trabalho mediúnico, foram dezenas de irmãos nossos, os quais recebemos
revoltados e muitas vezes denotando um ar de superioridade, se dizendo ser muito rico, de muitas posses, a ponto de dizer com quem você acha que você está falando. O sujeito era tão apegado aos haveres materiais, aos bens materiais, que desencarnou e continuou com a mente fixa nas suas posses, nas suas propriedades. E muitas vezes décadas e até séculos. É trazido à reunião mediúnica, com muito cuidado, respeito na sua recepção, através da oração e do esclarecimento, da projeção dos quadros, dos arquivos de sua própria memória, para que ele perceba que ele não tem mais aquelas posses. A ponto de se sentir superior. Quem é você para falar comigo? E não é nada disso. O ter, a posse, não torna ninguém melhor do que ninguém, embora algumas criaturas pensem assim, a exemplo do relato que eu acabei de contar. A gente passa para o outro lado, não tem mais o corpo físico, mas a mente está presa, como se tivesse. Então, a riqueza pode tornar-se um caminho para a salvação nas mãos daqueles que sabem usá-la. Fazer bom uso. Usar a sua riqueza para o bem e contribuir com uma quantidade maior de pessoas. Este é uma das tarefas. A multiplicação da riqueza para que mais pessoas se beneficiem. Então, o problema não é a riqueza em si. A riqueza por si só não é um problema na vida de quem a possui. É o uso que se faz dela. Quanto mais ela puder beneficiar outras pessoas, maior será a conquista no reino de Deus, como disse Jesus. Então, quando Jesus disse ao jovem que o interrogara sobre ganhar a vida eterna, e Jesus diz a ele, desfazei de todos os vossos bens e segui-me, Jesus não disse a ele que era o preço da salvação, era se desfazer do seu patrimônio e ficar pobre. Não está dito isso lá. Não, isso foi o que o jovem entendeu. Tal era o apego. Mas não foi o que Jesus disse. O que Jesus disse com todas as letras, e é importante que nós assimilemos isso, é que o apego demasiado aos bens terrestres é um entrave, um obstáculo, atrapalha a marcha rumo à salvação da alma para conquistar o direito de acesso ao reino de Deus, conforme nós já estudamos aqui em outras palavras, que é aquele lugar de alegria e de felicidade de todas aquelas pessoas que chegam lá com a consciência tranquila, o dever cumprido, que nós estudamos outro dia do dever, obrigações e responsabilidades honradas. Então, quando o jovem disse, eu já guardo todos esses mandamentos aí, que mais que está me faltando? Naquele momento, Jesus ensinou a ele o que faltava. Ainda faltava exercitar o desapego, encontrar tempo para, apesar de toda a sua riqueza, ou utilizar a sua riqueza para gerar benefícios. Então, naquele momento, aquele jovem constatou que ainda não estava pronto para as conquistas da vida eterna e recua com tristeza. E, felizmente, ainda há muita gente nos tempos atuais que, apesar de possuir muitas condições, também possui muitas desculpas, alegando não poder fazer o bem. E assim desperdiçando a oportunidade extraordinária da presente existência de trabalhar para o bem da humanidade. Então, aquele jovem, para os olhos do mundo, era um bom homem, honesto, não fazia mal a ninguém, não maldizia o próximo, também não era orgulhoso, honrava seu pai e sua mãe, mas... E aí, vamos refletir juntos, mas lhe faltava algo essencial. O que é essencial mesmo? Que eu falei aqui outro dia? Aquilo que não pode faltar
Lembra que eu dou sempre o exemplo do oxigênio. Se faltar oxigênio, a gente morre. Portanto, ele é essencial para a vida, para a manutenção da vida. Então, para ganhar a vida eterna, nesta passagem do Evangelho, Jesus explica que faltava a virtude essencial, abnegação, desprendimento, que são, em essência, a verdadeira caridade. Então, o que Jesus quis demonstrar com aquela passagem, aquela figura de linguagem contundente, que para ganhar a salvação precisa fazer caridade. A doutrina espírita, 19 séculos depois, Allan Kardec anotou lá: fora da caridade não há salvação. Quaisquer que sejam os caminhos que conduzem a criatura ao bem, é isso que importa, fazer o bem. Quaisquer que sejam os caminhos que a ele conduz. Então, quando Jesus coloca daquela forma, a dificuldade do rico de entrar no reino dos céus, se tomada ao pé da letra, seria a negação do progresso, e o progresso é uma lei divina. Não poderia Jesus estar contrariando uma lei divina. Ficou claro agora? Então o que ele estava falando era realmente outra coisa. Estava falando da dificuldade, mas não que fosse uma coisa ruim. Portanto, Jesus nos chama a atenção para o cuidado que se deve ter, porque todos os males decorrentes da riqueza devem-se ao abuso, ao mau uso, e não à riqueza em si. Eu me recordo que eu trabalhava na zona rural, já contei para vocês que sou egresso da zona rural. E próximo daquela propriedade onde eu trabalhava, existia uma outra propriedade muito grande. E que tinha muitos trabalhadores, muitos empregados. E que trabalhar naquela propriedade vizinha era o sonho de consumo de todo mundo. Porque lá o salário era melhor, o tratamento era melhor, tinha benefícios e as pessoas ficavam querendo ir para lá. Acontece que ninguém queria sair de lá. Porque bem remunerados, eles também produziam mais. Então todos ganhavam. Era disso que Jesus falava. Então, cuidar para que a riqueza gere bem-estar a uma quantidade maior de pessoas. Irmãos, irmãs, grave esta frase: Deus não erra. Infinitamente bom e justo. Se a riqueza fosse um mal, se ela tivesse sido dada ao homem para produzir o mal, Deus não a teria colocado disponível. Então não é para o mal. É o homem que deve extrair dela todo o bem que puder realizar. A riqueza não pode ser um instrumento direto de progresso moral, por causa das tentações, dos riscos, dos perigos que ela oferece e que cabe ao homem se conter. Mas é um poderoso recurso de progresso intelectual, do desenvolvimento da inteligência. Precisa desses recursos e de muitos recursos, de muita riqueza para promover o desenvolvimento. Exemplos bem próximos da gente: a formação acadêmica, as pesquisas e seus resultados em favor do bem-estar da humanidade. Haja visto o exemplo recente. Milhões e milhões e milhões de dólares necessários para fazer acontecer um trabalho de pesquisa e trazer uma vacina para salvar a humanidade em tempo recorde. Graças a quê? Ao desenvolvimento da inteligência do homem, onde milhões e milhões, ou talvez bilhões de recursos foram investidos para chegar no nível em que nós chegamos para promover o bem. Eu estou falando de uma forma ampla. Agora, e aqueles que individualmente deram sua cota de contribuição? Como disse Jesus, estes estão conquistando tesouros no céu também, além do benefício imediato do ponto de vista material, da vida presente.
Então, a desigualdade das riquezas acontece também por uma razão providencial. É difícil de compreender isso, se nós considerarmos apenas esta existência em que nós nos encontramos, de uma forma linear. Só que não é assim. Porque todos os homens não são iguais. Não são ricos igualmente. E por que não são? Não são ricos, não são igualmente inteligentes, nem ativos, nem laboriosos para adquirir, para conservar, cuidadosos para guardar. Então, essas diferenças, elas existem, mas são providenciais também. Porque se toda a riqueza existente do planeta fosse dividida linearmente, igual para todo mundo, sobraria muito pouco, uma parcela muito pequena para cada um. E por conta das desigualdades, das capacidades individuais, dentro de pouco tempo, o suposto equilíbrio estaria rompido, em virtude do caráter e das aptidões e do livre-arbítrio de cada um. Então não é por acaso. Olhando sob um outro ângulo, uma outra visão, vamos imaginar que fosse possível. Divide igualmente para todo mundo. E aí todas as pessoas tendo o suficiente, vamos supor que dividiu, cada um tem uma cota e é suficiente. Não precisaria mais trabalhar, nem se desenvolver. O que aconteceria? Isso aniquilaria todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Não haveria desenvolvimento, não haveria progresso. Ficaria todo mundo estagnado. Por isso, Deus, infinitamente sábio e justo, concentra a riqueza aqui e acolá em determinados pontos, de modo que ela possa vir a ser bem utilizada. Acontece que tem algumas pessoas que a utilizam mal. Como disse Jesus, de forma egoísta e orgulhosa. Não é esta a finalidade. Mas é assim que ainda acontece, infelizmente. Tá, mas então por que Deus permite isso? Que a riqueza seja colocada nas mãos de pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem da humanidade. Também por sabedoria e bondade. Difícil, né? Mas é. Por quê? Quando Deus nos criou, deu-nos a nós todos o livre-arbítrio. Deu ao homem o livre-arbítrio para que ele chegue, por sua própria experiência e distinção entre o bem e o mal, e escolha fazer o bem, para que ele tenha o mérito da escolha, do caminho e das ações que escolheu realizar. Porque é cada um segundo suas obras. Do contrário, ele seria um instrumento passivo, teleguiado, e nós não somos assim. Nós temos opinião própria, nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha, só que tudo tem consequência. E essa advertência Jesus fez lá atrás. Se optar por usar a riqueza de forma egoísta, não está construindo crédito, está deixando de contribuir para o bem da humanidade. Então, recordando, a fortuna é um meio de provar o homem moralmente e, ao mesmo tempo, poderoso meio de ação para o progresso, se ele quiser. Me referi ainda há pouco a esses tempos que estamos vivendo, de grandes desafios nas questões da saúde, por conta da pandemia, desde fevereiro para cá. Mas, neste momento, muitos milionários, alguns bilionários, estão dando a sua cota de contribuição, dando bons exemplos. Eu disse alguns. Esses já estão dando bons exemplos. E por que este número não é um número de milhares ou de milhões de pessoas? Por conta daquele apego que nós dissemos lá no começo da lição do Evangelho, que Jesus já falava desta dificuldade desde aquela época. Não é tão simples e tão fácil assim. Mas que alegria que nós já vemos muitos bons exemplos acontecendo. Então, cada um deve possuir a riqueza e experimentar
e provar o uso que sabe fazer dela. Porque Deus lhe confiou para isso, para que faça bom uso. Porém, tudo ao seu tempo. Aos poucos, uns e outros vão despertando. Por isso a riqueza muda de mãos de tempos em tempos. Cada um deverá possuí-la ao seu tempo. A cada um segundo suas obras também ensinou Jesus. E aqui uma perguntinha para nós. O que estamos fazendo e como estamos fazendo para realmente merecermos o crédito espiritual? Lembram da parábola dos talentos? Quando Jesus contou que um homem foi viajar e deixou lá 3 pessoas para cuidar do seu patrimônio, e a um ele deu tantos talentos, a outro tanto, e a outro deu 1. E quando ele volta, os chamou à prestação de contas. Então, o primeiro que havia multiplicado os talentos, ele o agradeceu, ao segundo também, e o terceiro devolveu somente a quantidade que havia recebido. Mas aos 2 primeiros que multiplicaram a riqueza, Jesus disse o seguinte, naquela lição: fostes cuidadoso, zeloso nas pequenas coisas, te confiarei grandes coisas. Então é preciso saber cuidar, dar bom uso àquela riqueza que o Pai nos confiou, para ajudar, de alguma maneira, a gerar o bem a outras pessoas. No caso das grandes riquezas, como nós estamos vendo alguns exemplos, para contribuir para o bem da humanidade. Agora, é uma prova difícil? É. Para o pobre, prova de paciência e resignação. E para o rico, a prova da caridade e da abnegação, do desapego. Nós mesmos, e eu falando de mim, quantas coisas ainda nos apegamos. Às vezes está lá, a longa data, empoeirando, não servindo mais para nada, quando poderia ser perfeitamente útil a outra. Então, carregamos ainda algumas dificuldades. Era disso que Jesus estava falando, para treinarmos esse desapego, para beneficiarmos mais pessoas. Então, quando nós ampliamos o nosso olhar para além da existência presente e consideramos existências sucessivas, fica mais fácil de compreender que tudo haverá de se equilibrar com justiça, com o passar dos séculos e dos milênios, com o despertar da consciência de cada um. O que conta é o uso que nós fizemos ou que estamos fazendo dos bens que Deus nos confiou. É isso que conta na balança da justiça divina. Então, se hoje nós temos a riqueza, já tivemos ou teremos em outra existência. Se nós não a temos hoje, é possível que já tivemos? É possível que nós a teremos lá adiante, em uma outra existência? E se nós a possuímos hoje? Cuide de aplicá-la bem, de fazer bom uso. Lembra lá dos talentos? Se eu não fizer bom uso, não me será confiado maiores tarefas. Ou seja, eu posso não tê-la, né? Quantos exemplos nós vimos de pessoas que ganharam um grande prêmio na loteria, ganharam muito rapidamente uma fortuna e ela se desapareceu muito rapidamente. Não souberam cuidar. Então é preciso fazer bom uso, porque senão ela vai mudar de mão. É assim. Dessa maneira,
O pobre não tem mais motivo para acusar Deus, nem invejar o rico. O rico, por sua vez, não tem mais razões para se vangloriar e envaidecer-se de sua riqueza, porque ele sabe que ela existe ali para que ele faça bom uso dela, para que faça o bem para a humanidade, a caridade, a fim de que mais pessoas possam se beneficiar daquela riqueza. Refletindo agora juntos, vamos lá. A fonte do mal está no orgulho, no egoísmo, que um dia vai ter fim. Vai demorar? Vai, mas vai ter fim. Quando todos os homens pautarem as suas vidas pela lei da caridade. E aí entra o nosso quarto assunto, que é a verdadeira propriedade, onde os benfeitores espirituais nos conclamam a uma reflexão. Qual é a verdadeira propriedade, então, já que a riqueza, se não for cuidada e bem aplicada, ela pode evaporar, ou ela pode mudar de mãos. Então, qual é a verdadeira propriedade? Aquela que a traça não rói. Já se perguntou alguma vez? E também já respondeu a essa pergunta alguma vez? Qual é a verdadeira propriedade, então? O homem, a criatura humana, só possui de seu aquilo que ele pode levar quando partir deste mundo para o outro mundo, para a outra vida. E o que é que nós vamos poder levar, então? Os bens materiais que encontramos quando aqui chegamos, neste plano, e que vamos deixar aqui quando nós partirmos, só servem para uso e gozo enquanto nós estivermos caminhando por aqui. Então não existe posse real. Ela é temporária, não é definitiva. Então qual é a posse real? Tudo aquilo que é de uso da alma, do espírito. A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Esse é o patrimônio que nós trazemos. E vamos levar conosco, ampliado, se nós tivermos tido o cuidado de usar bem todos os recursos, todas as riquezas que Deus nos permitiu usar e gozar enquanto de passagem por aqui. Esse é o conjunto da verdadeira propriedade, inteligência, conhecimento e as qualidades morais. Por quê? Por quê? Porque ninguém lhe pode tirar. Ele será de extrema valia, de extrema serventia, ao despertar na vida além desta vida, do outro lado da vida. Quanto mais bens dessa natureza nós adquirirmos, melhor a posição espiritual nossa na vida futura. E mesmo antes de chegarmos do outro lado da vida, porque na medida em que eu tenho a consciência de que estou aplicando bem, estou fazendo bem, fazendo a caridade, contribuindo de alguma forma para a melhoria, para o bem-estar do meu semelhante, é uma sensação extraordinária. Faltam palavras para descrever o que a alma sente, mesmo ainda encarnada. Imagina isso desprendido da matéria, com a certeza da consciência tranquila. Então é inteligente trabalhar para suprir a bagagem, reforçar a nossa bagagem com aquilo que vai nos ser útil, necessário, lá no destino, que é para onde todos nós iremos, a pátria do espírito. Todos nós vamos para lá. Então, muito cuidado para não chegar com a nossa bagagem deteriorada. Então, a qualidade da nossa bagagem, na nossa nova moradia, na vida além desta vida, lá no mundo dos espíritos, a qualidade do nosso alojamento está diretamente ligada
a nossa verdadeira propriedade. Lembra quais são que eu falei ainda há pouco? A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. E ao uso que nós tivermos feito desta nossa bagagem, numa palavra, qual é o cuidado que nós temos que ter? Não importa o tamanho da nossa riqueza material. O que importa é o cuidado que nós estamos tendo de aplicar o que de fato nós devemos fazer aqui para sairmos dessa existência bem-sucedidos. Numa palavra. Começa com C, termina com E e tem 8 letras. C-A-Caridade. Simples assim. Então lá, na pátria espiritual, aonde todos nós iremos aportar. Ninguém vai lhe perguntar qual era o seu patrimônio, quanto o seu patrimônio material, sua posição social, quantos títulos você conquistou. Não. O que vai ser perguntado para a gente? O que você está trazendo na sua bagagem? As suas obras. Quanto amor você colocou? Quanta caridade foi realizada por conta desse sentimento do querer bem, que é o amor? É o que vai ser perguntado para a gente. Tudo mais só serviu para uso e gozo enquanto estávamos caminhando por aqui. Então, daí a importância de nós termos um tempinho para alimentar o espírito fazendo o bem, fazendo a caridade. A soma das suas virtudes é o que vai contar. A soma das nossas virtudes é o que vai contar para nos posicionar bem na vida espiritual. Nessa hora, meus irmãos, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. O ingresso no reino de Deus é adquirido pelo bem que se faz. E então, para finalizar, eu pergunto aqui para nós, primeira pessoa do singular, pergunte de si para consigo, junto comigo, eu estou construindo a verdadeira riqueza, conforme Jesus ensinou, para levar para o travesseiro. Prezados irmãos e irmãs, a parte boa dessa lição é que ainda dá tempo de nós enriquecermos ainda mais a nossa bagagem para a nossa viagem, que todos nós a faremos. Ainda dá tempo. Se já estamos fazendo, ótimo, posso fazer mais. Se ainda não estou fazendo, posso começar. Se já estou fazendo mais ou menos, posso melhorar. Se já estou fazendo bem, posso fazer ainda mais. O fato é que o bem é sempre o bem, quaisquer que sejam os caminhos que a ele conduz. É isto que garante a nossa fortaleza, a nossa riqueza espiritual. Vimos, portanto, a salvação dos ricos. Jesus propõe o desapego material e a prática da caridade. Utilidade providencial da fortuna. O problema não é a riqueza em si, é o uso que se faz dela. Desigualdade das riquezas. A fortuna é um meio de provar o homem moralmente e, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, se ele quiser. E a verdadeira propriedade? Inteligência, conhecimento e as qualidades morais. Estamos cuidando bem desse patrimônio para levar para o travesseiro? Que Jesus nos abençoe a todos. Agrício. Oba! Acho que seria importante nós reafirmarmos com você aí que é uma obrigação nossa ganhar dinheiro. Porque nós devemos sustentar a nós mesmos e devemos sustentar a todos aqueles que estão sob nossa responsabilidade. E aí nós podemos fazer um link com a lei de trabalho, de O Livro dos Espíritos. Ou seja, o dinheiro não pode ser desprezado e, pelo contrário, nós realmente precisamos trabalhar para não sermos dependentes de ninguém. Não nos tornarmos um mendigo, nem da sociedade, nem da nossa família. Então, é um dever a gente aprender a trabalhar e ganhar o nosso dinheiro de maneira honesta, né, e crescermos com o bom uso dele. Muito bem. Não por acaso Jesus começa dizendo, né, que ele coloca de uma forma contundente para que a gente possa expandir o pensamento.
não está dizendo que é um pecado e que é uma coisa ruim. Ao contrário, quanto mais riqueza nós gerarmos, melhor. O problema é nós ficarmos demasiado apegados à riqueza. O nosso trabalho, tudo na natureza trabalha. O seu comentário me remete a uma questão do Livro dos Espíritos, salvo engano de memória, questão 540, que diz que tudo na natureza trabalha. Jesus falou sobre isso também. O Pai trabalha e eu também trabalho. E nós aqui devemos lembrar que nós devemos trabalhar sempre, porque num mundo de provas e expiações, onde existe uma lei natural que o homem não pode mudar, que é a lei de causa e efeito. Se eu desejo colher, eu preciso plantar. Se eu plantar, a partir do momento que eu plantar, eu preciso colher. Então, o trabalho é uma constante em nossas vidas. Como disse numa palavra bem postada ainda há pouco, o Donizete, é um dever nós trabalharmos. Agora, o problema está no excesso, nos abusos que se faz no apego às questões materiais. É importante encontrar tempo para alimentar o espírito, também encontrar tempo para alimentar ou aliviar as necessidades daqueles que sofrem mais do que nós. Comentários, perguntas? Se tudo na natureza trabalha, lembra lá quando Jesus disse, o Pai trabalha e eu também trabalho, então nós temos que trabalhar. Agrício. Oi. Sempre lembrando que o trabalho nem sempre é remunerado também, né, Donizete? É o trabalho no bem. Porque tem a dona de casa, que às vezes se sente até assim constrangida quando pergunta, a senhora trabalha? Não. Então, esse trabalho também tem que ser valorizado. O trabalho no bem, o trabalho em prol de outras pessoas, da comunidade. Ô, Silvia, eu quero agradecer a sua contribuição, porque eu fico tão triste quando uma pessoa que trabalha arduamente nos labores domésticos lhe é perguntada se trabalha e ela diz que não. Primeiro, falta o reconhecimento dela própria, talvez por não ser reconhecida pelos seus arredores, e é uma das criaturas que mais trabalha. Então, todo trabalho é um trabalho digno, precisa ser reconhecido e valorizado, porque tudo na natureza trabalha. O trabalho não é somente uma carteira de trabalho assinada, que nos últimos tempos vem perdendo espaço para outros trabalhos de outras naturezas, não necessariamente de carteira assinada. O seu trabalho tem valor, quaisquer que sejam eles. Você citou a dona de casa com muito bom exemplo, e outras tantas criaturas que eventualmente não se sentem reconhecidas. Saiba que diante de Deus, está lá dito por Jesus, difícil de se compreender também, não cai uma folha de uma árvore que não esteja conectada com a fonte divina. Então, aquilo que não for reconhecido aqui está sendo contabilizado lá nos arquivos perfeitos da justiça divina. Eu acho que também tem outro aspecto que a gente pode contrapor, porque embora nós não devamos ser apegados ao dinheiro, mas também nós temos que ser prudentes, porque muitos ganham e esbanjam, né? São pródigos e não são capazes de guardar o suficiente para uma velhice. E aí acabam sofrendo, acabam indo para a sarjeta, acabam indo para asilos sem condições, porque não foram prudentes, não só em usar bem o dinheiro, mas em guardar, fazer uma poupança para os momentos difíceis da vida. E aí depois sofrem. Né? Sofrem não porque Deus está lhe impondo uma velhice sofrida, mas porque foram imprudentes, esbanjadores e pródigos. Muito bem. De novo está lá, o uso, né? Cuidado com o uso. Encontrar esse equilíbrio é o nosso problema. Você me faz lembrar da historinha. Eu sinto saudade das historinhas lá dos primeiros livros da escola, não é? Da cigarra e da formiga. Mas alguém já veio, já deturpou a historinha, né? A prudência, né? Cuidado e o relaxo. Deixa acontecer. Não é assim. É preciso sermos cuidadosos, prudentes. Porque tudo tem consequência.
Se nós pegarmos a fala de Jesus, não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus não proibiu de nós nos servirmos de Mamon. Então, o dinheiro tem, sim, a sua utilidade. Você falou da vacina, quantos milhões são gastos nas vacinas? E se não tivesse alguém com tanto dinheiro assim para investir na vacina, como é que seria? Nas invenções, no progresso. A comunicação, o transporte, a medicina, tudo precisa desta riqueza. O desenvolvimento da inteligência também é através desses recursos. Onde está o perigo? Na invigilância, no mau uso. Deixa eu fazer uma observação aqui. Essa questão da riqueza, né? Historicamente, a riqueza está ligada ao poder, ao orgulho, como você já falou, né, Agrício? E fica como que num costume, num inconsciente coletivo, ainda a questão do poder, enquanto poder de bens materiais, né? E a cada vez que eu vejo essas que a gente estuda, né, o Evangelho, eu falo, puxa vida, 2000 anos a gente já vem reencarnando sucessivamente, né? Quanto que a gente conseguiu evoluir, quanto que a gente já conseguiu aprender, não só individualmente, mas assim, em conjunto, né? Numa sociedade, numa comunidade, entender e conseguir se libertar, muitas vezes, daquilo que vem há milhares e milhares de anos, a gente vê na história, né? Nos filmes, na história, a correlação entre o poderio, a riqueza e a dominação dos mais pobres, né? E a gente vê exemplos no desenvolver de toda a humanidade, inclusive as próprias igrejas que enganosamente passaram períodos tenebrosos, né? Nessa situação. E hoje a gente vê, né? E isso, eu acho que a gente, não sei quanto tempo nós vamos levar ainda aqui, para, além de individualmente fazer esse esforço, conseguir entender melhor, tá? E praticar o máximo que a gente pode dessa questão, né? Não só da riqueza individual, mas essa sensação do poder que ela traz. E hoje a gente ainda vive muito isso, tanto que a gente vê muita corrupção, não é? Qual é o significado de tanta corrupção que a gente vê e enfrenta no dia a dia? Ainda é a questão do poder, do dinheiro e da riqueza, né? Então, não é nada fácil, não, né? Mas é o caminho que nós temos que seguir. E conseguir individualmente, cada vez mais, né? Se libertar disso. Tudo ao seu tempo, conforme nós dissemos há pouco. Vai chegar uma hora que nós vamos ampliar o nosso olhar, né? Pois é. É isso aí. Muito bem. Seu Grício. Quem está falando? Cadê? Nestor. Nestor, diga lá. A gente ouve, assim, comumente, as pessoas falarem assim, aquilo é meu, aquilo é meu, aquilo é meu, né? E, na verdade, essa pessoa já tem uma vivência, né? Ele sabe que aquilo ali não é nada dele. Ele já viu muitos colegas dele partirem e não levou nada. Mas a pessoa insiste ainda em dizer que aquilo é meu, aquilo é meu, aquilo é meu. Uhum. Né? E na desencarnação, eu tenho conhecimento de pessoas que desencarnaram, assim, revoltado, porque ia deixar tudo aqui, ia embora, Uhum. e ia ficar, sei lá, nesse apego, até quando essa pessoa fica
para conseguir desapegar de tudo isso. Porque quando ele desencarna, ele não vai direto, porque tem uns que eles ficam reticentes de ficar por aqui, infernizando a vida dos outros, por causa desse apego. E você disse que em muitas reuniões mediúnicas, você vê pessoas que vêm ainda, você tá vendo com quem você está falando. Quer dizer, esse é uma pessoa ainda que precisa de cuidados. Que ele ainda está Para achando muitas que pessoas, os haveres materiais, como disse a Márcia ainda há pouco, para muitas pessoas, ele significa poder, e aquilo também sugere a elas que, por isso, só são melhores do que as outras pessoas. Quando chega o término do tempo de vida na face da Terra, e que o corpo perece, a alma vai embora. E ela vai com aquele pensamento preso naquele apego aos bens materiais, sem, no entanto, tê-los mais. E bate uma revolta muito grande quando ela descobre que tudo aquilo ficou para trás, ficou com as pessoas que eram de sua relação, ou não, e aumentando ainda mais a sua revolta. São muitas as criaturas que nós já atendemos na reunião mediúnica que precisaram voltar, ser trazidas a um trabalho mediúnica e, através de um corpo emprestado de um médium, perceberem que aquele quadro de riqueza que ela carregava vivo na memória era apenas uma ilusão. E muitas pessoas vivem esta ilusão de, pelos seus haveres, julgarem ser melhor do que os outros. Isso não é verdade. A questão do verbo que eu vejo é meu, é meu, é meu, é meu, nós carregamos, na minha maneira de compreender, um vício de linguagem também, um vício de expressão, quando, na verdade, estes são bens que Deus nos confiou para que cuidemos bem. O Donizete falou no começo da importância do dinheiro. Ele é necessário, sim, e é importante que tenhamos algum cuidado para termos uma reserva necessária, suficiente para os cuidados na hora difícil. Entretanto, também se faz necessário estar atento às oportunidades de contribuir, de servir de alguma forma para o bem. Quem não o fez e acorda do lado de lá desesperado, é um sofrimento atroz, quando ele descobre que tudo aquilo outros ficaram usufruindo. Mas é assim. Então, nós estamos estudando aqui hoje, nesta página do Evangelho, isso é uma alegria muito grande, para mim, principalmente, para a gente poder compartilhar o seguinte: nós podemos e devemos viver vida boa, sim, recursos materiais de forma honrada, sempre que puder, sem perder de vista a necessidade de encontrarmos uma maneira de darmos a nossa cota de contribuição na obra do bem, na obra da caridade. Aqueles que não o fizeram, você se referindo a esses aí que ficam até a última hora, vão acordar do outro lado em grave sofrimento, sim, infelizmente.